Então agora nós vamos corrigir a notícia. Mas antes eu quero voltar aqui só porque eu fiz uma confusão com a reportagem, tá? Os 5 projetos para crianças transformarem as cidades. Fala ao finalzinho aqui sobre um livro que vai ser publicado, Casa Cadabra 2, em 11 de novembro de 2018, tá? Eu esqueci de tocar no assunto que era 2018, o ano em que a reportagem foi publicada. Então, foi neste ano de 2018 que o livro foi publicado aí em São Paulo no dia 11 de novembro, tá? Só para não ficar aí mal entendido com relação à publicação do livro. Agora, nós vamos aqui a notícia, desculpa. A notícia também é um texto, é um gênero textual jornalístico e ele tem a finalidade de informar, né, ao público sobre um fato atual, um acontecimento real. Está presente em nosso cotidiano, né, e é veiculado em jornais impressos e online, em meios televisivos, rádios. O tempo todo a gente está lendo notícias sobre tudo, né, e sobre todos os lugares do mundo. E como a gente falou, ela mais sintetizada, né? Ela sintetiza mais o assunto abordado. Ela não tem aquele objetivo que tem a reportagem de aprofundar e trazer curiosidades e peculiaridades sobre o assunto de forma mais aprofundada, né? Ela é mais sucinta, ela é mais sintetizada a notícia. Essa notícia fala sobre um espetáculo que se encerra com a trilogia sobre o amor para as crianças. A última peça a ser apresentada é essa aí do começo da nossa notícia. Vamos comprar um poeta. É o último espetáculo de uma trilogia de histórias de amor para as crianças. Foi inspirado no livro homônimo de Afonso Cruz. A peça estreia no sábado 23, o ano de publicação é 2019, né? Então, dia 23 aí é provavelmente do mês de março, porque foi publicada no dia 22 no Centro Cultural Banco do Brasil. A peça narra transformações no cotidiano de uma família comum causada pela chegada, olha só, de um poeta. E a convivência com esse poeta fez as crianças aprenderem o valor das coisas simples, como observar borboletas e dar abraços. Olha só como é que ele mudou, né? O pensamento aí das crianças com relação ao valor das coisas. O valor dado à cultura e aos bens materiais é um dos pontos centrais dessa narrativa, um assunto extremamente atual, né? Nós temos uma sociedade de consumo, que o que é importante é o ter, né? É o material, que homenageia a poesia. Então, com trilha sonora original de Rico Viana, o espetáculo mistura poesia, música e dança e trabalha um tema super legal. Um dos objetivos da trilogia é estimular o diálogo entre adultos e crianças ao abordar temas que nem sempre estão presentes no repertório dos pequenos, né? As 2 primeiras adaptações da série apresentaram A Gaiola, de Adriana Falcão. Quem tiver a oportunidade de ler, um livro lindo, né? Um livro pequeno, curto, mas com a história muito bacana, muito interessante, de uma menina e um passarinho. E eles passam a narração todinha analisando se deve manter o passarinho preso ou não na gaiola, por isso a gaiola, né? E nos remete a entender um pouquinho sobre o amor no sentido de para se amar alguém, né? Quando você ama alguém, quando você quer muito bem de alguém, necessariamente você tem que prendê-lo, porque ela amava o passarinho e o passarinho a amava, mas eles queriam muito a felicidade um do outro, mas será que ele estava feliz preso e ela estava feliz vendo o preso, né, limitado ali dentro daquela gaiola? Então esse é o questionamento do livro, ele é muito lindo, muito interessante. E contos partidos de amor inspirado em contos de Machado de Assis. Então, olha só, interessante, né? Divulgando aí sobre o espetáculo da trilogia sobre o amor para as crianças. Essa é a função da notícia, certo? 9. Sobre a notícia lida, escreva. Título principal. Espetáculo encerra a trilogia sobre o amor para as crianças. Título auxiliar, que é a linha fina, né? Como se fosse um subtítulo. Vamos comprar um poeta. Estreia no sábado, dia 23, no CCBB, né? Que nós vimos que significa lá em cima Centro Cultural Banco do Brasil, ok?
Toda notícia tem um lead em geral, o primeiro parágrafo do texto com as informações principais do fato em questão, certo? Lá você encontra as informações essenciais ali para compreender aquele fato que está sendo trabalhado ali, tratado naquela notícia. Questão 10. Complete os quadros com as informações presentes no lead da notícia que você leu. Então, qual é o fato? O fato aí apresentado é a estreia de um espetáculo para crianças, né? E quem? A peça Vamos Comprar um Poeta foi inspirado no livro de Afonso Cruz. É quem inspirou aí a peça teatral. Quando? 23 de março de 2019, lá em cima tá o ano de publicação da notícia, onde? No Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, né? Como? A peça narra o que acontece com uma família após a chegada de um poeta, ok? E depois vai apresentar alguns detalhes sobre o fato principal noticiado. Por quê? As crianças aprendem o valor de coisas simples, como observar borboletas e dar abraços, a partir do momento que aquele poeta ali começa a fazer parte do meio do cotidiano daquelas crianças. Aí a peça vai tratar exatamente dessa transformação ocorrida, né, com a chegada do poeta. Concordância verbal. 11. Releia um trecho da reportagem e observe as palavras em destaque. Desde 1996, a prefeitura da cidade argentina criou conselhos de crianças onde elas têm sua opinião ouvida e é levada em conta, pelos políticos. São 10 conselhos compostos por crianças de 3 a 11 anos que se encontram toda semana para caminhar pela cidade e discutir soluções a problemas urbanos. A cada ano, esses conselhos elaboram projetos e os apresentam ao prefeito. Olha que interessante, nós já vimos, né? Na reportagem. Em 2017, por exemplo, as crianças conselheiras sugeriram plantar mais árvores com flores pela cidade, além de pintar escorregadores com as cores do arco-íris, e nos anos anteriores elas conseguiram convencer o poder público a criar o Dia do Jogo e da Convivência, a cultivar plantas que atraem borboletas e a ocupar as calçadas de maneira divertida. Olha que legal. São ações aí conquistadas pelas crianças para reorganizar espaços urbanos, né? Muito interessante. Escreva ao lado dos verbos o que eles estão se referindo nesse trecho. Então, vamos lá. O verbo criou está se referindo a quê? A prefeitura da cidade argentina. O tem está se referindo a elas, né? Elas têm, né? Sua opinião ouvida. Letra C, elaboram esses conselhos. Então, os conselhos elaboram projetos e apresentam ao prefeito. Sugeriram, as crianças conselheiras sugeriram plantar mais árvores com flores da cidade. Então, se referem a elas. Eles conseguiram convencer o poder público a criar o Dia do Jogo e da Convivência. Então, eles, né, que conseguiram. A que conclusão você chegou? É o que nós discutimos lá em concordância verbal, que o verbo ele tem que concordar com a palavra a qual se refere, né? Nós vimos que nós vamos, quando voltarmos, porque o positivo ele não trata exatamente dessa ideia, né? Mas a gente vai ver que ele tem que concordar com o sujeito, né? Com os termos a que se referem, ok? 12. Cria as frases para os verbos, deixando evidente quem pratica as ações. Então, você vai criar frases aí, pessoal, deixando evidente quem pratica as ações. Então, gostaram, por exemplo, as meninas gostaram da peça teatral. Quem é o sujeito da nossa oração é as meninas. Então, o verbo gostaram, aí conjugado como ele está, ele tem que concordar com as meninas. Reclamou, ele ou ela, né, reclamou, ou Joana reclamou, né,
com alguém sobre algum assunto que ela não concorda, né? Fulano reclamou porque tinha que acordar muito cedo. Maria reclamou com o papai que não gosta de acordar muito cedo. Então, é uma reclamação sobre algo que você não goste, né? Ele ou ela, ou um nome que você vai dar aí vai ser o sujeito e ele tem que concordar com o verbo conjugado aí como ele está, reclamou, ok? 3. Nós vamos tratar agora de uma crônica que fala sobre o medo e como que o medo é importante para o ser humano. Então vamos ver aí o que Fernando Bonassi, que é o autor de uma crônica que nós lemos lá, né, no outro livro, fala sobre o medo. Às vezes a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu com você? Não vai dizer que nunca ficou com medo. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda, é ou não é? Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Por exemplo, ele mora no interior e outro dia jurou para mim que viu um chupa-cabra. Chupa-cabra seria assim como um lobisomem que ataca os animais das fazendas por aí. Ele disse que era bem de noite e estava no pasto procurando um boi que tinha sumido. Quando uma nuvem escondeu a luz da lua, ele deu de cara com um monstro peludo e cheio de dentes afiados. Era o chupa-cabra e estava até com soluço. Meu tio achou que era porque o monstro tinha jantado o boi dele. Meu tio não perguntou nada, deu um grito e saiu correndo. Eu não sei se chupa-cabra existe, mas fiquei super ligado na história do tio. Aprendi que o medo pode ser o maior barato. É muito interessante, né? O Fernando Bonassi é muito bom. Ele é escritor e roteirista. Então, olha só, questão 2. A crônica Medo é o maior barato e tem o objetivo de, no caso, entreter, né? Fala do medo, que é uma situação comum nossa, né? Principalmente crianças, né? Tem muitos medos, né? E aí ele trata de uma forma muito divertida, né? Falando sobre o chupa-cabra, né? A história que o tio conta. Então ele tem o objetivo de entreter aí nesse caso. Você acha que o autor da crônica utiliza uma linguagem que o aproximou do leitor? Sim, por quê? Olha só, o autor usa uma linguagem informal, né, identificada pelo uso da expressão agente. Como eu já disse, né, agente é utilizado geralmente em textos que tentam trabalhar de forma mais informal aí, né, que trabalham a linguagem de forma mais informal. Se fosse uma situação de formalidade, nós usaríamos o pronome pessoa do caso reto, nós. E pelo modo como interage com o leitor, fazendo perguntas a ele, né, durante todo o texto. Muito interessante. 4. Assinale X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica. Olha, a gente lê crônica em jornais e revistas, com certeza, livros e internet, certo? Cartazes não, porque cartaz é objetivo, tem a função de divulgar alguma situação, não é o caso da crônica. 5. Nessa crônica utiliza-se um tom de conversa ou um bate-papo informal. Vai conversando, né, com o leitor aí, e o fazendo, né, perguntas durante toda a narrativa. 6. A emoção que fascina o autor é, claro, o medo. Trata o medo aí de cima até o final, do começo até o final. Transcreva o trecho que justifica ter medo é bom. Ele destaca lá no parágrafo, né, que imagina só, se a gente não tivesse, né, um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? Ele pergunta, né? Acabar sendo atropelado se você não tem medo de atravessar e não tiver atenção de olhar para os lados. Você pode estar atravessando ali numa boa e do nada vem um carro e aí é um trabalhão. Você é atropelado e um monte de coisa vai acontecer. Então, o fato de você ter medo te ajuda, né, a prevenir acidentes como esse, certo?
Tempo verbal. Releia este trecho da crônica. Então vamos lá. Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Todo mundo tem um tio que gosta de contar história que dá medo na gente, quando a gente é criança principalmente, né? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Então, na letrinha A, você acredita na história do tio Antônio, será? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Aí você vai conversar com seu papai e com sua mamãe. Será que essa história de chupacabra aí é uma história verdadeira? Apresente com suas palavras a história que o tio Antônio contou da crônica. Então, você pode reler, né? Apresentar com suas palavrinhas aí como o tio Antônio contou a história lá em que ele estava procurando seu boi, aí apareceu um chupacabra, né? Cheio de dentes, todo peludo, depois que a nuvem cobriu a lua no céu, e aí ele levou o maior susto. Você conta com as suas palavras, ok? E pede pro papai e pra mamãe dar uma olhadinha para te ajudar. Quando eu voltar, eu ouvirei todas as respostas, que é essa pessoal. 9. Releia o trecho a seguir. Às vezes a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu com você? Não vai dizer que nunca ficou com medo. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo, como a historinha lá do atravessar a rua, né? E olhar para os lados para ver se não tá vindo nenhum automóvel. Os verbos destacados estão no presente e no passado, né? Fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu? Passado. Fica e consegue presente. Nunca aconteceu. Vai dizer que nunca ficou, também passado. Eu não acredito, presente. Em quem diz que nunca teve, né? Ele teve medo, passado. Eu acho, presente, que medo é importante porque ajuda a tomar cuidado. Então, estão aí nesses 2 tempos verbais. Releia esta frase e depois assinale a resposta correta. Ele disse que era bem de noite, estava no pasto procurando um boi que tinha sumido. Aí eu tenho os verbos que estão no singular. Ele disse, não é eles disseram, então singular. Era bem de noite e ele estava, então é singular. Eles não estavam, seria plural. Procurando um boi que tinha, né? Ele tinha o boi sumido. Então, singular, ok? A questão 11 e 12, ela é uma atividade que eu disponibilizei no roteiro como redação e expressão, porque é produção. E aí, vocês vão produzir aí de acordo com o roteiro dessa semana, que será sexta e sábado, porque sábado letivo referente a uma sexta-feira. Vocês já conhecem os tipos de narrador, ok? O personagem em primeira pessoa é aquele que narra, participa da história, e o observador é aquele que está observando a história e nos contando ela como aconteceu. Então, nós vamos fazer as atividades aí. 13. Releia o trecho a seguir. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Nessa crônica, o narrador faz um relato de uma situação que lhe causou medo. De que se trata esse relato? Trata-se de uma história que o tio dele contou, certo? Então, essa é a resposta. Que tipo de narrador essa crônica apresenta? Ele é um narrador personagem, olha aí o pronome eu, primeira pessoa destacado e tudo mais. Os verbos conjugados em primeira pessoa, né? Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante. Então, aí eles estão conjugados todos em primeira pessoa, narrador, personagem, participando da história e conversando com a gente. C. Como foi possível identificar quem conta a história da crônica lida? Apresente um exemplo que comprove sua resposta. O narrador é também um personagem, pois ele se inclui nas ações da história, né? Ao utilizar verbos em primeira pessoa, o pronome pessoal eu, como eu disse, né? Tá aí, em primeira pessoa eu. Por exemplo, eu não acredito em quem diz que nunca teve medo, como eu acabei de destacar.
Letra D. Reescreva o trecho citado como se tivesse sido escrito por um narrador observador. Olha só, como que ficaria aí esse trecho se não fosse o personagem, né? O narrador personagem. Olha só, ficaria da seguinte forma. Ele não acredita em quem diz que nunca teve medo. Ele acha que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Ele é terceira pessoa, certo? Como diz lá, olha, nossa observação, terceira pessoa, e conta a história, ok? Pra gente, é como se ele estivesse observando ali aquela pessoa e contando a história sobre ela, né? Que ela não acredita em quem diz que nunca teve medo, que ela acha que medo é importante. Então, essa daí é a nossa observação. Letra E. Em sua opinião, o modo de contar essa crônica seria diferente se o narrador fosse observador? Por quê? Olha só, o fato de participar da história tem um efeito mais realista que o de apenas observar. Quando o narrador é observador, ele não participa da história e dos acontecimentos, né? Então, quando ele participa, a gente tem a impressão de que aquela história é real. E igual nesta crônica, a gente tem a impressão de que o narrador está, né, participando das ações, dos acontecimentos e ainda conversando com a gente, né, sobre as situações que ele viveu e sobre o que ele acha sobre ter medo, que medo é importante, ter medo é importante, né, para que a gente tome cuidado e tudo, né? Então, torna a história mais realista. Os verbos terminados em an e ão, tá um lembrete aí pra gente, terminados em am, indica passado. Por exemplo, ontem os alunos aprenderam, né, sobre os direitos e os deveres do cidadão. E ão indica futuro. Amanhã eles poderão, aprenderão novas regras de convivência. Então, o que a gente vai fazer na 14? Complete as frases conjugando os verbos conforme as indicações entre parênteses. Então, andar no futuro. Se é futuro, é ao-til. Se é passado, é am. Então, futuro, vocês andarão demais se não programarem a viagem. C. Andar no passado. Então, é am. Vocês andaram demais. Por isso, tem bolhas nos pés. A pronúncia é diferente também do ão e andaram, né? Vocês andaram e andarão, né? Para você conseguir identificar as diferenças, né? Letra C. Voltar no passado, eles voltaram do show muito felizes. E voltar no futuro, elas voltarão do show muito felizes. Letra E. Correr no passado. Ayrton e Edson correram na pista de skate molhada. F. Ayrton e Edson, no futuro, né? O correr. Correrão na pista de skate molhada. G. Reunir passado. Vovó e vovô se reuniram na casa dos vizinhos para conversar. Agora é reunir no futuro. Vovó e vovô se reunirão, na casa dos vizinhos para conversar. Na I e na J é assistir. Na I é passado. Então, Marta e Ana assistiram ao jogo ontem. Agora é assistir futuro. Marta e Ana assistirão ao jogo amanhã. K e L, nós temos dançar. Na K, passado. Os casais dançaram muito na festa. E L, os casais dançarão, que é futuro, né? Muito na festa. Então, essa atividade aí deixou bem claro para vocês a diferença entre o AM passado e o ao-til futuro, que é a confusão maior aí que eu vejo no desenvolver das atividades e na produção de texto. Eu quero ressaltar aqui novamente a importância da correção das atividades. Eu percebo que o número de visualizações das correções não corresponde ao número de alunos que eu tenho, né?
Ou seja, pode ser que alguns alunos não estejam fazendo as correções. Vamos ficar atentos a elas, porque muitas vezes a gente acaba tendo dúvidas, né? E eu acabo falando um pouquinho sobre a atividade, um pouquinho sobre o texto. E esse feedback que a gente tem ao desenvolver as atividades, ele é muito importante para o aprendizado, ok? Por isso que a gente sempre corrige todas as atividades. Então, bons estudos e boa semana para todos vocês. Até mais!